Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. A palavra de Deus hoje se encontra no Evangelho de São João, capítulo 13, versículo do 16 ao 20. A palavra de Deus vem falar assim: em verdade, eu vos digo, o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado é maior do que aquele que enviou. Se compreendermos essas coisas, sereis felizes, sob condições de praticardes. Não digo isso de vós todos. Conheço os que escolhi, mas é preciso que se cumpra essa palavra da Escritura. Aquele que come o pão comigo levantou contra mim o seu calcanhar. Desde já vou-lo digo, antes que aconteça, para que, quando acontecer, creiais e reconheçais quem sou eu. Em verdade, eu vos digo, quem recebe aquele que enviei, recebe a mim. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. É o que a palavra de Deus vem nos falar hoje. Em verdade, eu vos digo, o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado é maior do que aquele que enviou. O servo nunca vai ser maior do que o Senhor. Nós nunca seremos maior do que Jesus. Nós nunca seremos maior do que Deus. Por quantas e quantas vezes as pessoas querem dar uma de Deus? Por quantas e quantas vezes as pessoas querem saber mais do que Deus? Querem fazer coisas que Deus faz? E não é assim. Algumas pessoas no mundo hoje em dia vivem como se fossem Deus, mas não são. Veja o que o Senhor diz. Todos nós que estamos aqui na terra, nós somos enviados. Nós somos enviados pelo Senhor, nós somos servos. Somos servos de Deus. E a palavra de Deus diz assim, em verdade eu vos digo, o servo não é maior do que o seu Senhor. Nós nunca seremos maior do que Deus. Não. Aí diz assim, nem o enviado é maior do que aquele que enviou. Se compreendeis essas coisas, sereis felizes, sob condições de praticardes. Se nós se colocarmos sempre como servos para servirmos a Deus, se nós sempre se colocarmos como servos, nós seremos felizes. Isso diz a palavra de Deus. Por quê? Porque nós vamos sempre servir a Deus. Nós vamos sempre estar de prontidão para servir aquele que é o nosso Senhor, que é Deus, que é Jesus Cristo. Aí a palavra de Deus vai mais na frente e diz assim, não digo isso de vós, conheço o que escolhi, mas é preciso que se cumpra essa palavra da Escritura. Aquele que come o pão comigo levantou contra mim o seu calcanhar. Aqui Jesus fala dos traidores, aqueles que vão trair. Aqui ele falava de Judas, mas quantas e quantas pessoas traem Jesus hoje? Frei Gilson falava uma coisa muito interessante. Eu vi numa pregação de Frei Gilson, ele dizia que todos aqueles que não colocam a palavra de Deus em prática são traidores. Todos aqueles que não colocam a palavra do Senhor em prática são traidores. Eles traem Jesus. Aqueles que não levam a mensagem do Senhor, aqueles que não é servo de Deus verdadeiramente, eles traem. É um traidor de Cristo. Aquele que não coloca a doutrina de Deus, a doutrina de Jesus Cristo em prática, é um traidor. Aquele que não coloca a palavra de Deus em prática é um traidor. Por quê? Porque ele vai viver por si mesmo, ele vai achar que aquilo que ele fala que é a verdade, ele vai querer ser maior do que Deus, ele vai querer ser maior do que quem enviou ele, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Nós somos servos, nós não somos maiores, não, do que Deus, não. Olha o que Frei Gilson diz. Frei Gilson diz assim, todo aquele que não coloca a palavra de Deus em prática, ele é um traidor. Aí Frei Gilson dá um exemplo, ele disse de quantas e quantas pessoas existem no mundo hoje querendo se desfazer, querendo mudar aquilo que Deus deixou. Quantas e quantas pessoas hoje em dia existem querendo mudar a doutrina, muitas vezes até ele fala do catecismo da igreja.
Quantas e quantas pessoas querem mudar a doutrina, aquilo que a Bíblia nos mostra. Por quê? Porque são traidores. Todas as pessoas que não colocam a palavra de Deus em prática são traidores. E outra coisa, o Senhor sabe. O Senhor conhece o meu e o seu coração. Assim como ele falou aqui. Ele sabia aquele que ia o trair. Que nós possamos não trair Jesus Cristo. Que nós possamos fazer a vontade do Senhor. Que nós possamos ser servos. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.